Vamos dar uma passeada pelo Guaporé? Chamo vocês para dar uma passeada pelo Guaporé. Não fique triste se você não alcançou. Vem cá comigo. Não fique triste se você não alcançou aquela nota tão esperada. Agora chegou o momento de a gente dar uma volta, passear e vocês estarem ligados na aula neste momento. Então eu chamo a vocês, fique atento. É hora de recuperar. É hora de você vencer todas as dificuldades que vocês tiveram. Eu estarei aqui com vocês, tá bom? Fazendo essa revisão. Vamos lá na tela para vocês? Porque nós estamos na aula de número 24. Eu, professor Beto, já estou sentindo saudade de vocês. Saudade de vocês. Tem alguns alunos que hoje vieram assistir a aula só por saudade, sabia? Eu cheguei aqui no chat aqui, os professores disseram, professor, teve aluno aqui que estão assistindo aula só por saudade da sua aula. Né, professor Wilson? A professora Franciele também falou aqui dos alunos dela, a professora Jane falou dos alunos dela, a professora Franciele sempre está presente aqui, a gente sempre está debatendo, discutindo, mandando recado, mandando o trabalho dos alunos. Eu gosto disso, dos professores que mandam o trabalho dos seus alunos, para a gente olhar aqui o trabalho da professora Cleide, de todos os professores que mandam o trabalho, porque nós estamos na aula aqui falando sobre o ciclo da carcerita, Jorge Teixeira. Lembrando que essa recuperação ela é complementar com a revisão que nós vimos na aula passada, vocês fizeram atividade, tá? Então, vocês tiveram a revisão geral e agora a revisão de recuperação. Fiquem atentos, tá bom? Tá bom? Os alunos da professora Suzana aí, fiquem atentos, fiquem ligados para essa revisão. Porque a gente começa a falar sobre a casterita. Vocês já ouviram falar da casterita? Já ouviram falar da casterita? Pois é, a casterita, esse minério que é extraído do estado de Rondônia e a descoberta da casterita. A descoberta da casterita ela se dá na década de 50 aqui no estado de Rondônia. Houve um surto migratório grandioso, acabou a borracha, não tinha mais borracha, não tinha mais seringais, então agora era o minério da casterita. A casterita tão cobiçada a casterita. Em 1955, o senhor Joaquim da Rocha descobriu o minério no Rio Machadinho. Mais uma corrida ali para a região. Os seringais estão deixando de ser seringais e estão virando verdadeiros garimpos. E nós tivemos do ano de 1958 a 1970, a economia do estado estava voltada para a produção da casterita. Vocês sabiam que isso também incentivou a abertura da BR 364? Pois é, foi um dos grandes incentivos para escoar esses minérios. Para escoar esses minérios aqui para fora do estado de Rondônia. Né, professor Jair? Professor Jair ligado aí com seus alunos aí. A mineração localizava nos rios Machado, Machadinho, Jamari e Candeias. Então, nós temos aqui, que é também chamado de Candeias do Jamari. Essa casterita sendo extraída, esse minério, a fonte de forte contingente de migrantes aqui para a região. Nós tivemos aqui a presença de vários migrantes aqui vindo aqui para a região, ocupava 50% da pé aqui, ó. O trabalho braçal e baixa remuneração fortalecido no comércio. Aí, o comércio ficou muito fortalecido devido ao minério da casterita. Mas eu quero lembrar vocês que a primeira extração da casterita era feita de forma manual. Uma extração, e mesmo assim, precária, ela chegou a 50% da produção nacional. A portaria 195 de 70 causou sérios problemas com a falência do comércio e desemprego, porque em 1970 é proibido o garimpo manual da casterita. Vários garimpeiros tiveram que voltar para suas terras. E a casterita deixou um grande rasgo dentro da floresta. Até hoje, nós temos extração da casterita aqui só que ela é feita de forma mecanizada. Então, nós temos aí, em 1969, foi criado o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. A portaria ministerial 195 de 70
proibia o garimpo manual de cassiterita. A desativação da garimpagem manual ocorreu diretamente em 31 de março de 1971. Aviões da FAB chegavam aqui em Porto Velho para levar esses trabalhadores de volta para o seu estado. Né, Ana Paula? Né, Adriana? Professores, fiquem ligados aí, ó. Mande um chat aqui que eu irei responder. Os professores estão mandando aqui. A Lucineia mandando aqui, a Elizabeth mandando, a Kátia, todos aqui participando aqui do chat aqui conosco nessa revisão de recuperação. O Garimpo Bom Futuro, em 1990, foi criado EBESA, a Empresa Brasileira de Estânio. Olha aí, a galera com a camiseta do Garimpo Bom Futuro. E aquele, vocês sabiam que o Garimpo Bom Futuro já foi um dos maiores produtores de cassiterita do Brasil, tá? Depois nós temos grupos econômicos, Brumadinho, lembra dessa palavra Brumadinho lá do... E é lá de onde teve o acidente de Brumadinho. Desculpa aí, Abraçã, a Paranapanema, a Best. Em 1983, Rondônia perde a colocação de maior produtor de cassiterita justamente para Presidente Figueiredo, lá no Amazonas, que se torna o maior produtor de cassiterita do Brasil, o maior produtor de cassiterita. Cassiterita em várias partes do mundo, que a cassiterita é um minério muito utilizado, principalmente na indústria de laticínios, para revestir latas, para não passar o ferrugem. Né, Terezinha? Né, professora Betânia? Professora Dolores, todo mundo aqui participando, a professora Jovelina participando aqui conosco, professora Kátia, Vilma, todos participando aqui conosco, aqui da nossa aula. Elielma, isso é a nossa revisão de recuperação. Aí nós temos a figura aí, vamos sair da cassiterita e vamos para o Jorge Teixeira, o cara que foi o primeiro governador do estado de Rondônia. Formou-se em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi oficial do Exército Brasileiro, aspirante das armas de artilharia na Academia Militar de Agulhas Negras em 1947, obteve o curso de paraquedista oficial do Estado-Maior, especialista em guerra de selva. Aí. O SIGS, é ele que criou o SIGS. Lembra aquele grito de guerra, selva, que o Exército dá? Pois é, foi Jorge Teixeira que cria aquele grito de selva. E aí ele se torna um político, se torna prefeito de Manaus. Aí ele fica na prefeitura de Manaus até 1979, e de 1979 ele vem para Porto Velho, indicado por João Batista Figueiredo, para se tornar o governador do território federal do Guaporé. Território este que depois se transforma em estado no dia 22 de dezembro pela lei de número 41, 1981, o estado de Rondônia é criado. E o Jorge Teixeira, que era governador do território, agora se torna o primeiro governador do estado de Rondônia. Jorge Teixeira de Oliveira, né? Professora Kátia, professora Jane, participando aí, professora Dolores, Betânia, Vilma, todos participando aí do nosso chat. Olha aí o legado de Jorge Teixeira. Nós temos a instalação do estado de Rondônia, se deu em 4 de janeiro de 82, lembrando, nós temos 2 datas aqui que comemoram o estado de Rondônia. Uma é 22 de dezembro e outra é no 4 de janeiro. A transformação do estado, o surto migratório, vai ser muito intenso aqui nessa região. Teixeirão permitiu a criação de novos municípios. A partir da criação do estado, novos municípios começam a aparecer dentro do estado de Rondônia. Nós vamos ter aí esses novos municípios. A agricultura começa a desenvolver ao longo da BR-364, só que aí nós temos uma entrada agrícola muito grande. Nesse período também nós temos um conflito com os indígenas muito forte, de colonos que chegavam e tinham um contato com esses indígenas. A administração de Jorge Teixeira vai ser marcada pelo dinamismo e a infraestrutura. Jorge Teixeira era uma pessoa dinâmica, ele era uma pessoa que não parava.
dentro da concepção dele de militar, né? Jorge Teixeira faleceu no dia 28 de janeiro de 1987. Jorge Teixeira de Oliveira. Olha aí a aula 20 também da nossa revisão. A rodovia. Vamos falar da 364 um pouquinho? Vamos lá para a aula falar da 364. A 364 aqui é a rodovia imaginada por Roquete Pinto. 1915, Roquete Pinto já imaginava a BR-364, que torna-se realidade. A tentativa de construção foi paralisada em 1945. A primeira tentativa foi iniciada por Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira, que na década de 30 ele estava como administrador da Estrada de Ferro Madureira-Mamoré, e na década de 40 ele se torna governador do território federal de Guaporé. Então, ele já idealizava esse sonho de fazer a rodovia Amazonas e Mato Grosso. Lembra da aula que nós tivemos? Foi até eu que dei essa aula? Pois é, só que chega em 1950 e 45, esse sonho vai ser barrado, porque Getúlio Vargas, que era o grande incentivador da Marcha para o Oeste, vai ser tirado do poder. E essa rodovia chamada Belém-Brasília, depois... Lembra aqui, ó. Primeiro ela foi chamada de rodovia Amazonas-Mato Grosso. Bora apagar aqui, fica melhor para vocês verem. Bora apagar aqui. Ela primeiro foi chamada de Amazonas-Mato Grosso. Estão vendo aí embaixo da tela de vocês? E depois ela passa a ser chamada rodovia Brasília-Acre, porque ela ligava o Brasília ao estado do Acre. No dia 15 de março de 1960, o presidente da República criou, através da lei, do decreto 47.933, a Comissão Especial de Construção da Ferrovia. Aí começa a movimentação. Nós estamos no governo de JK, Juscelino Kubitschek. E é no governo de Juscelino Kubitschek que vai se derrubar a última árvore, a sapupema, que empatava o progresso. Olha como era o pensamento. Ainda bem que mudou muito esse pensamento. A construção da rodovia, cuja ligação por terra com o centro-sul do país tornou-se possível. Nós estamos falando da BR-364. Como era o nome da BR-364 antes de ser 364? Vocês lembram? Era 029. Isso mesmo. A obra seria concluída em 10 de dezembro daquele ano, sendo somente inaugurada em 13 de janeiro de 1961. E aí, estão gostando da aula? Estão ligados, hein, professora Kátia, professora Terezinha, professora Vilma? Estão ligados na nossa aula aí? Professor Fabrício? Tem uns aqui que me mandaram o chat aqui, mas não tem um nome, só tem símbolos. Elisane aqui, ó, tem um Foco e Força. Quem é o Foco e Força? Me mande aí o chat aí para eu saber quem é o Foco e Força. Rondônia, rodovia 364. A construção da BR-364 esteve a cargo da empreiteira Camargo Correia, uma empreiteira contratada. Depois veio o Quinto Beck para ajudar nessa abertura da BR e depois na sua pavimentação. Pavimentação asfáltica aqui, quando ela vai ser asfaltada. O trabalho realizado pelo Quinto Beck de construir a rodovia e mantê-la em condições trafegáveis. Só que o Quinto Beck também, como ele estava construindo a rodovia que ligava para Guajará-Mirim, ele tinha uma missão de desativar e extinguir a lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Essa era uma das missões do Beck aqui, da participação do Beck aqui em Rondônia. E o Beck vai estar diretamente ligado em alguns bairros que eles vão ser criados. Olha aí, Juscelino Kubitschek, o trabalho para manutenção em 1960 e 1970 foi de grande importância do Quinto Beck. O Quinto Beck, após Juscelino Kubitschek abrir a estrada, o Quinto Beck ligou o trecho rodoviário entre Porto Velho e Guajará-Mirim. O presidente Juscelino Kubitschek, após derrubar a última árvore da rodovia, caminha sob o seu tronco. Era o símbolo do progresso. Era a árvore empatando o progresso. Imagine vocês.
árvore empatando o progresso. Professor Mauro, como é que estão os alunos aí? Professora Valciele, como é que estão os alunos aí? Tudo tranquilo? Professora Tati, como é que estão os seus alunos aí? Estão pegando a aula tranquilo? Então vamos lá. A Luiz Ferreira, outra figura imponente dentro da história do estado de Rondônia. Esse militar paraense que ele vem para cá refugiado, porque ele participou do movimento tenentista e ele vem refugiado aqui para os seringais do Guaporé. E aqui ele foi seringueiro, ele vai trabalhar no barracão, ele começa a ter contato com os indígenas aqui, ele com os macurapes, ele começa a ter contato com os indígenas do Macurape, com os tuparis. Grande abraço para os nossos alunos tuparis, que estão aí ligados na aula da mediação tecnológica. A Luiz Ferreira fugiu para o Guaporé, onde foi trabalhar no Seringal Laranjeira e se tornou seringueiro administrador. Só que aí ele teve contato com Rondon. Rondon disse, rapaz, te entrega. Ele vai lá, se entrega ao comando do Pará, fica alguns meses preso, depois é libertado. E aí, Marechal Rondon traz a Luiz Ferreira para trabalhar nas linhas telegráficas. Ele trabalhando nas linhas telegráficas, ele se torna o primeiro administrador brasileiro da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Depois, ele aproveita que Getúlio Vargas está aqui pela região, em 1940, ele traz Getúlio Vargas para Porto Velho. Getúlio Vargas, que veio passar 3 horas, passou 3 dias aqui em Porto Velho. Aí, no dia 13 de setembro de 1943, é criado 5 territórios federais, que nós já falamos várias vezes quem foram esses territórios. Nós temos aqui o território de Rio Branco, nós temos o território de Roraima, do Amapá, o território do Guaporé, o território de Ponta Porã, o território do Guaçu. Desses 5 territórios, hoje só 3 viraram estado. Tá? Que o Guaporé virou Rondônia, o território de Rio Branco vai virar Roraima e o do Amapá vira estado do Amapá. Olha aí, ó, Aloysio e o Marechal Rondon. Deste lado está o Marechal Rondon e desse lado está Aloysio Ferreira. Por onde Rondon e Aloysio comandou a seção norte do 3º Distrito Telegráfico. O trabalho de Aloysio sobre os indígenas chega até Rondon e Rondon se impressiona com esse trabalho. Aí Aloysio vai ser convidado a integrar a Comissão Rondon de Porto Velho sob ordem do Major Amarantes, só que o Major Amarantes morre e o Aloysio Ferreira assume o lugar do Major Amarantes. Tá? Né, professora Kátia? E assim se dá essa saga do Aloysio Ferreira, uma figura emblemática dentro do estado de Rondônia. E essa aula vai para a professora Alzenia, o professor Mauro aí, todos ligados no chat das aulas da mediação tecnológica. Então, eu quero agradecer, aluno. Eu quero agradecer cada um de vocês que estiveram participando dessas aulas conosco. A cada momento de vocês, nós fizemos uma caminhada, nós traçamos uma caminhada, nós traçamos um destino. E essa nossa caminhada, ela nos trouxe um pouco do aprendizado do que foi o estado de Rondônia, o que representou o estado de Rondônia. Suas sagas, sua história e sua vivência. Faça agora a avaliação de vocês tranquilos. Eu tenho certeza, olha aqui no meu olho, eu tenho certeza que você irá conseguir. Até o ano que vem.